Boa noite a todos os amigos e amigas da Nação Azul Marinho. Boa noite você, meu caro amigo, minha cara amiga que está entrando. Eu já peço aqui para que a gente inicie nosso bate-papo de hoje, que você faça o compartilhamento nas suas redes sociais, no WhatsApp, no grupo. Chame os guardas municipais. Hoje estarei fazendo atualização muito importante sobre a questão do porte de arma para guardas municipais do nosso país. Também estarei aqui mostrando para vocês, trazendo a informação de um ofício encaminhado, resposta da Polícia Federal, da direção da Polícia Federal de Brasília, de um ofício que nós encaminhamos buscando informação para orientar devidamente, fazer orientação legal, orientação dentro da norma, os nossos guardas municipais. Quero saudar aqui o meu amigo Guilherme Silva, Belo Horizonte. Irmão, passa uma saudação para todos os guardas municipais de BH e do estado de Minas Gerais. Quem aqui já está entrando também? William. E deixe aqui o comentário, deixe a sua cidade, deixe também o estado que você pertence à sua guarda. Quero mandar uma saudação aqui para todos os estados do país. Comente essa live, deixe o seu comentário, é muito importante. Mas eu peço que você faça o seu compartilhamento, deixe aí o seu joinha. É importante que você chame os guardas municipais para acompanhar esse bate-papo e a gente vai tirar aí, dentro das nossas condições, as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Aí está aqui o GCM Resende, Paracambi, Rio de Janeiro. Saudação a todos os guardas municipais do Rio de Janeiro. Joinha para você. Boa noite a toda a Nação Azul Marinho. Boa noite a todos os guardas civis municipais do nosso país. Eu sempre inicio aqui uma saudação falando da importância das guardas municipais para a segurança pública, para a cidade, para as nossas populações em mais de 1.200 cidades no nosso país. Essa live, ela é uma live extraordinária. Eu pretendo ser sucinto, rapidamente, para falar um pouco sobre atualizações sobre o porte de arma para guardas municipais, a partir de uma correspondência, resposta da Polícia Federal e também das movimentações no Congresso Nacional. Então é importante. Parabéns, Guerreiro Zés, muito obrigado pela mensagem aí, comandante William. Muito obrigado, meu irmão. Repassa aí os meus agradecimentos, repassa a minha saudação para a sua guarda. Eu quero aqui Macaé, o pessoal de Macaé já está aí sintonizado. Jogue no seu grupo de WhatsApp, no grupo da sua guarda, para que todos nos acompanhem. É muito importante. Como vocês sabem, nós sempre balizamos as nossas falas, balizamos as nossas orientações, as nossas recomendações pela segurança jurídica. Quem acompanha muitas das vezes não gosta do nosso posicionamento, mas sabe que o nosso posicionamento é claro, objetivo, sempre levando segurança jurídica para evitar constrangimento institucionais e problemas pessoais para os nossos guardas municipais. Já tenho bastante amigos e amigas aí nos assistindo. Faça compartilhamento, é muito importante porque a gente sabe que essa live tem que chegar, são informações que tem que chegar em todas as cidades. Nós temos 1.200 cidades no país, nós temos mais de 120 mil guardas municipais. Agora, nessa hora, tem diversas guardas municipais já se preparando para atuação no plantão noturno. Quero saudar todos os trabalhadores e trabalhadoras. Hoje, né, é minha folga, mas se eu estivesse trabalhando, estaria também já em QAP e QRV na minha inspetoria à noite. Então, saudar todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras das guardas municipais e também dos profissionais da segurança pública da União, dos estados, do Distrito Federal, as polícias militares, civis, Rodoviária Federal, Polícia Federal, os vigilantes que tanto nos ajudam. Sempre mando a saudação para os vigilantes, que faz parte da segurança municipal. E tem uma atuação muito importante na segurança privada. Muito obrigado aos irmãos aqui, já faço o compartilhamento. Eu quero... Deixa a sua cidade, é muito importante. Sim, nós vamos falar, Tiago Moura, sobre a questão da PEC 275. É importante que você me lembre no decorrer da live, para a gente bater um papo sobre essa PEC que é tão importante para nós, guardas municipais. Mas é importante você deixar a cidade que você pertence
né, o estado. Eu quero mandar uma saudação aí, é muito importante a gente manter esse feedback aí, tá bom? Cadê o Barbosa? WP Barbosa, um abraço. Guarda de Tapocas, Bahia, Brejo Velho, Bahia. Forte abraço, eu tenho muitos amigos na Bahia. Inclusive, eu tive uma participação em Salvador, num seminário muito importante, promovido aí pelo inspetor João da Guarda de Salvador. Em outros momentos, acabei tendo algumas agendas canceladas por conta da pandemia, mas eu quero retornar aí para a Bahia para estar aí com vocês. Tenho muitos amigos, muitos guerreiros na Bahia. Jonas, um abraço, meu irmão. João Pessoa, Paraíba. Eu quero também aqui, como sempre, ver a manifestação dos meus amigos, guerreiros e as guerreiras amigas do estado de Pernambuco, que também é meu estado, né? Sou natural de Nazaré da Mata. Já tem Pernambuco aí, ó. Eduardo Santana, Camaragibe, Pernambuco. Inclusive, Camaragibe, eu tenho 2 irmãos que moram aí em Camaragibe. Limeira, São Paulo, Jonas, Limeira, São Paulo. Forte abraço. Estado de São Paulo, meu estado do coração. Minha cidade, São Bernardo do Campo. Depois eu quero saber se tem alguém de São Bernardo do Campo, que é a minha cidade, também acompanhando aqui essa live. Quero mandar uma saudação para todos os guardas municipais de Itu. Muito obrigado pela manifestação de vocês. Muito obrigado mesmo pelo acompanhamento. Já faça aí o compartilhamento. Guilherme, compartilha aí, meu irmão. Pessoal de BH e de Minas Gerais. Inspetor Macedo, Paraupeba, Pará. Pessoal do Pará, Norte e Nordeste. A Comissão Norte e Nordeste, Guardas Municipais. Saudar meu irmãozinho. Fernando Lourenço, Macapá, Rosiana, aí de Caxias, Maranhão. E o Davi, Recife, né? E Comandante Sampaio. Né, tanta gente boa no Norte e Nordeste aí, levando, né, ostentando a bandeira da nação azul marinho, trabalhando com tanto afinco, toda determinação. Muito obrigado mesmo pela manifestação de cada um de vocês. Líder operacional do Rio de Janeiro aí, ó. O B. Souza Silva, líder operacional, os guardas municipais do Rio de Janeiro, em nome aí do B. Souza, saudá-los, cada um de vocês aí da capital, já fui algumas vezes, saudar também nosso vereador Jones Moura e tantos outros guardas municipais que tão bravamente ostenta a farda da guarda municipal da capital e todo o estado do Rio de Janeiro. Bahia, Santos, tem muita gente boa nos acompanhando. Não esqueça de fazer o seu compartilhamento, isso é muito importante, chamar os seus guardas no WhatsApp. Estou aqui iniciei aqui com essa pasta que a gente pega lá na Câmara dos Deputados. Essa aqui, se eu não me engano, peguei no gabinete do deputado Lincoln Portela. A gente coloca para entregar os nossos ofícios no gabinete, né? Câmara dos Deputados. Pessoal, pois bem, vamos iniciar na live, porque daí a gente vai conversando sobre a pauta que eu coloquei. Depois, as demais outras pautas que vocês vão colocando, já colocaram aqui, por exemplo, a PEC 275-2016, que ela entrará depois. Aqui o comandante Levi Sampaio, Contagem está aqui representada, comandante, grande comandante Sampaio, da Guarda de Contagem, Minas Gerais, fez um trabalho extraordinário. Parabéns, comandante, pelo seu relevante trabalho aí na cidade, que repercutiu no estado e no país. Um forte abraço. Tiago Moura, integrante. Muito bem, pessoal. Nós vamos começar com a pauta indicada, depois nós iremos colocar os assuntos que vocês vão colocando para que a gente faça um bate-papo, fique uma live agradável, bem interativa e bem informativa, que a gente vai fazer algumas reflexões. Como vocês sabem, eu quero trazer aqui a memória, fazer uma retrospectiva, o tema de porte de arma de fogo. Nós sempre estamos dialogando, fazendo as nossas comunicações, com a seriedade do trabalho que vocês conhecem, sempre pautada pela segurança jurídica, uma informação segura, uma informação dentro da norma, dentro da legalidade. Esse tem sido o balizamento, a orientação das nossas comunicações, orientações, sugestões, como todos vocês que acompanham sabem que essas são a nossa marca de trabalhar. Pois bem, depois que houve o julgamento, o colegiado no STF, tanto sobre a ADIM, do Estatuto dos Armamentos, do Partido Verde, né, Dr. Michel, quero aqui saudá-lo, uma pessoa que eu tenho um carinho, um respeito enorme, né, que entrou no STF questionando lá aquele critério de contingente populacional para armamento das guardas municipais, como todos nós
rechaçamos, todos nós criticamos, que foi um grande erro, desde os parlamentares que começaram em 2003 a 10.026, fazer separação, segregação da nossa categoria, e isso causou um prejuízo histórico. E o ministro doutor Alexandre de Moraes, de uma maneira brilhante, de uma maneira republicana, de uma maneira democrática, deu aquela liminar, derrubando essas barreiras populacionais que dividiam nossa guarda municipal e ao mesmo tempo também liderou o voto dos demais outros ministros que no colegiado acabou derrubando, tornando inconstitucional aquele impeditivo lá para armamento de muitas guardas municipais, que era o contingente populacional e também a questão territorial. Então hoje, com o julgado do STF, o porte de arma virou como uma prerrogativa de função. Todas as guardas municipais do país têm o mesmo direito ao porte de arma de fogo. Também nós assistimos o presidente da República editando alguns decretos, que eu já fiz uma live específica sobre um deles, e todos esses decretos estão sob análise no STF, há um indicativo de que provavelmente esses decretos do Bolsonaro, eles caiam no STF, porque já teve voto contrário ao decreto, e isso pode sim influenciar os demais outros ministros quando tiver um julgamento colegiado. A expectativa lá não é boa sobre os decretos do presidente Jair Bolsonaro. Mas também na live, no dia que foi publicado esses decretos, eu deixei claro para vocês que esses decretos, eles só encontrariam a sustentação legal, segura, a partir da aprovação de dois decretos, de dois projetos de leis que estão tramitando no Congresso Nacional. Um na Câmara dos Deputados, que trata especificamente, no nosso caso, guardas municipais, que é o PL 6438, que eu irei dar uma atenção especial para ele nessa live. E o outro no Senado Federal, que é o 37, se eu não me engano lá, eu não lembro exatamente o nome dele, eu não quero falar um número que não corresponda, mas está no Senado Federal, é 3723, se não me engano. E trata da questão dos CACs com mais especificidade. Então, enquanto não aprovar esses dois projetos na Câmara e no Senado Federal, os decretos eles vão sempre ser questionados, porque as mudanças mais substanciais, as mudanças mais estruturais na Lei 10.806, Estatuto dos Armamentos, tem que passar necessariamente por mudanças legislativas. Por meio do decreto, é aquilo que é para normatizar, para criar, para regularizar aspectos que o decreto estabeleceu que são possíveis de serem regulamentados. Os decretos não podem inovar em matéria estrutural daquilo que os projetos de lei não prevêem. Por isso que é importante a aprovação na Câmara e no Senado para resolver definitivamente essa situação. Pois bem, pessoal, depois que o STF fez aquele julgado colegiado, que eu falei, fiz uma live com vocês, que houve uma euforia, eu falei, gente, vamos aguardar, porque o julgado colegiado do STF, ele não extrapola a ponto de permitir com que o guarda municipal, tão somente com seu certificado de registro de arma de fogo, possa portar a sua arma. Muitos comentaram, se empolgaram, inclusive incentivaram guardas municipais apenas com o seu certificado de registro de arma de fogo, portarem sua arma de fogo, decisões, conduções para a delegacia de polícia, decisões de relaxamento na audiência de custódia, do Poder Judiciário, do Ministério Público, mas tudo ainda causava contradições, paradoxo e um caos jurídico. E a gente sempre pautou aqui falando, gente, vamos pautar pela orientação de segurança jurídica, porque eu não quero ver um guarda municipal passando por constrangimento. O que nós tomamos de medidas? Nós provocamos lá em Brasília a direção da Polícia Federal, o setor que mexe com arma, de onde sai a norma para regulamentar a questão do porte, convênio, a questão do armamento, naquilo que compete à Polícia Federal, para de lá vir uma decisão clara, para que a gente passe para os nossos guardas municipais
qual é a orientação oficial da Polícia Federal sobre a questão do porte de arma dos guardas municipais, sejam funcional ou particular, depois do colegiado, do julgado colegiado do STF. Porque aqui eu tenho minha emoção, vocês também têm a emoção de vocês. Nós temos a nossa empolgação, eu tenho o meu desejo e o meu querer. Eu queria que essa questão do porte de arma de fogo não fosse mais um tema de live, não fosse mais uma pauta política de discussão, de briga no Congresso Nacional. Que todos os guardas municipais já tivessem esse direito, já consolidado, estabelecido, e que isso não fizesse mais parte das nossas pautas cotidianas. Mas, infelizmente, enquanto não houver a mudança no Congresso Nacional, que nós iremos dar uma atenção especificamente a esse feriado, depois dessa comunicação, nós vamos ter que ter muita cautela, muita atenção, muita precaução. Pois bem, depois que o STF, o colegiado, julgou inconstitucional o impeditivo do artigo 6º da 10.026, que impedia das guardas municipais abaixo de 500 mil habitantes, abaixo de 50 mil habitantes, né, de ter o seu porte de arma, né, criou, né, essa expectativa, esse entusiasmo na rede, e muitos, inclusive, fizeram um vídeo, fizeram um comentário, dizendo que o guarda só com o seu certificado de registrar arma de fogo poderia portar a sua arma, gente. E nós deixamos muito claro naquele momento, não pode portar, porque isso não é segurança jurídica. Mas para fundamentar mais ainda a nossa comunicação, para que você, guarda municipal, atue com segurança jurídica, né, porta sua arma com segurança jurídica, seja institucional e particular, nós provocamos lá a Direção-Geral da Polícia Federal em Brasília, o setor que cuida de arma, e fizemos a pergunta, o que muda, quais os desdobramentos, né, do julgamento colegiado do STF, que tirou aquele contingente populacional, colocando o porte de arma de fogo como prerrogativa de função, se esse julgado tão somente já permitiria com que o guarda municipal, com seu certificado de registro, portasse a sua arma de fogo, e se esse julgado também afetaria todos os protocolos do termo de cooperação técnica para convênio. Pois bem, eu quero aqui ler com vocês a íntegra do documento. O documento é esse aqui, ó. Não vai dar para vocês lerem aí, mas eu quero aqui, eu vou estar lendo ele integralmente. Essa aqui foi uma resposta do delegado Felipe Tavares Seixas. Ele é delegado de Polícia Federal, chefe do DARME, da Polícia Federal, ou seja, do departamento que cuida de porte de arma de fogo. Presta atenção, eu vou ler aqui para vocês, ó. Em atenção, eu vou ler na íntegra, tá bom? Em atenção ao ofício 05/2021, que a CONGEM encaminhou, esclareço que a decisão colegiada do STF mencionada não altera os procedimentos estabelecidos pela Polícia Federal, pois a decisão apenas confirmou a medida cautelar já deferida pelo ministro Alexandre de Moraes, a qual já vinha sendo cumprida integralmente no âmbito do Sistema Nacional de Armas, SINARMA. Ele continua: dessa forma, a referida decisão não gera desdobramentos sobre o armamento das guardas municipais. Agora a parte mais importante que eu quero que vocês prestem atenção, ó. E tampouco desvincula o porte de arma particular dos guardas municipais do porte funcional. Vale dizer, portanto, que o integrante da guarda municipal que desejar obter autorização para o porte de arma para a defesa pessoal deve solicitá-lo à Polícia Federal e comprovar que preenche os requisitos legais do artigo 10 da Lei 10.036/2003, ou seja, demonstrando a efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, conforme a orientação no site da própria Polícia Federal.
Ele vai falar aqui também sobre a questão do convênio. Ele vai falar somente com o deferimento do porte, né, por prerrogativa de função pela Polícia Federal, é que deverá constar a autorização de porte da carteira funcional do guarda municipal. Ou seja, o que ele quis dizer isso? Ele quis dizer que aquela decisão colegiada do STF, ela não desvincula o porte particular do porte funcional, mantendo as regras anteriores, ou seja, primeiramente, a Guarda Municipal, enquanto instituição, deve, por meio da Prefeitura, provocar a Polícia Federal para um termo de cooperação técnica, um convênio para armamento institucional da sua guarda, e a partir daí os guardas municipais têm também direito automaticamente ao porte particular. Ele quis dizer o seguinte: o porte particular do guarda municipal, o porte da sua arma particular está vinculado, enquanto você for profissional, ao porte institucional. Se no caso, se não houver um termo de cooperação técnica entre a tua guarda, a tua corporação e a Polícia Federal, e você quiser, né, usar o direito de ter o seu porte particular, a Polícia Federal está falando o seguinte: tem que entrar no site, tem que preencher os requisitos de demonstração de efetiva necessidade pelo exercício da função de guarda municipal, que já tem um porte por prerrogação institucional, e também por a questão de risco à sua integridade física. Que isso fique muito bem claro, gente. Por que é importante? Porque isso aqui, quando a gente passa a informação, a gente não está passando informação de um sentimento do Oséias, de um desejo do Oséias. O Oséias quer dessa forma. Não. Nós buscamos informação institucional para que todos os guardas municipais do Brasil entendam e vejam o posicionamento da Polícia Federal, que é o órgão de Estado que nós, guardas municipais, temos por obrigação, por dever legal, uma relação para o porte de arma, como eles entendem qual é o posicionamento oficial da Polícia Federal depois do julgado do STF colegiado, derrubando o contingente populacional e estabelecendo o porte por prerrogativa institucional. Então, aqui fica muito claro. A Federal deixou claro que o porte particular do guarda municipal, ele continua vinculado ao porte institucional, que tem que ser precedido de um termo de cooperação técnica ou um convênio. E se por acaso a cidade do guarda municipal, se o seu prefeito, o seu comandante, se o seu secretário não tiver interesse, não proceder no contato com a Federal para fazer o armamento de sua guarda, você pode pedir para a Polícia Federal um porte, sempre cumprindo aqui o que ele está falando aqui, ó, demonstrando efetiva necessidade por exercício de atividade profissional, que, diga de passagem, já tem a prerrogativa institucional, ou por ameaça à sua integridade física. Esses são os dois caminhos possíveis. Enquanto não houver uma alteração no Congresso Nacional, que é a nossa próxima pauta, o entendimento da Polícia Federal é esse aqui. Depois, se qualquer um dos irmãos aqui, irmãs, está me acompanhando, se tiver alguma dúvida, se quiser esse ofício, é só pedir no privado, de preferência no WhatsApp, lá do 011 98309 3008, que eu encaminho para você o ofício, né, conforme está aqui. E para você também proceder, junto à Polícia Federal, a sua solicitação de porte de arma de fogo. Sobre essa primeira pauta, alguma dúvida? Eu queria ver aqui os amigos, se entenderam muito bem essa primeira pauta. Se tem alguma dúvida, se eu posso encaminhar, avançar para a nossa próxima pauta. Aqui tem o William Rezende, excelente explanação, Osés. Instituição não armada, já sabemos ter funcional CLAFS para aportar uma particular. Temos que fazer os trâmites legais. Sim, é isso mesmo, William. Nós somos uma corporação
né, legalista, dentro da norma, e temos que seguir sempre esse protocolo. É segurança jurídica. Eu sempre falo, segurança jurídica é para andar de cabeça erguida e não ficar dependendo de entendimento de polícia na rua, entendimento de delegado, entendimento de Ministério Público, nem muito menos nas mãos de juiz, na audiência de custódia, Ministério Público, Defensoria Pública. Quando nós temos o direito, quando é prerrogativo de função, nós não temos que dar satisfação para ninguém. Viver de insegurança é sempre ficar na mão do outro, dependendo de entendimento e decisão do outro. Isso é insegurança jurídica. Mas nós sempre prezamos pela segurança jurídica, porque afinal de contas somos profissionais, somos da segurança pública, temos nosso Estatuto Geral das Guardas Municipais, estamos no SUSP, no Sistema Único de Segurança Pública, como ator operacional, temos que ser tratado desta maneira. Pois bem, é isso, o Tiago Moura não vi direito. Então, gente, vamos aqui para a próxima pauta. Nós tivemos, vamos agora para o Congresso Nacional, atualização do Congresso Nacional. Para nossa grata surpresa, então, uma notícia boa, hein? Uma notícia muito boa, presta atenção. Talvez uma grande notícia. É um grande que pode nos possibilitar um passo enorme. Ó, no Congresso Nacional, lembra da live que eu falei para vocês, que eu fui em Brasília, fiz uma reunião com o líder, o Major Vitor Hugo, postei um vídeo, postei foto, também os meus amigos lá de Goiânia, quero citar aqui o Flávio Cardoso, um grande conhecedor da matéria do assunto, sempre nos ajudando, o Vladson, que é do gabinete do Vitor Hugo. Fizemos essa reunião, tem outros amigos que também militam, muitas lideranças que militam sobre esse tema. Mas lá atrás, depois daquela reunião com o Vitor Hugo, eu falei para vocês, porque o Vitor Hugo havia confidenciado que era prioridade do governo, como entrou como prioridade o projeto PL 6438, entre, eu acho que quase 20 outros projetos no Congresso Nacional. Ele falou que iria aprovar esse projeto e a nossa expectativa é que até o mês de abril esse projeto poderia ser aprovado, pelo fato de ser prioridade do governo e ter entrado na agenda prioritária e estratégica do governo também. Pois bem, o Vitor Hugo, ele assumiu, ele foi nomeado relator do PL 6438. Diga-se de passagem, o deputado Vitor Hugo é um dos mais entusiasmados, é um dos que mais tem externado compromisso com essas reformas estruturais dentro do Estatuto de Desarmamento. Então ele foi indicado relator do PL 6438. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele já está mobilizando toda a bancada da segurança pública, a bancada da base do governo, para que esse PL tão logo seja apreciado na CCJ. Ele está em outras comissões, nas comissões permanentes, mas volta para a CCJ. E o Vitor Hugo vai fazer gestão para que esse projeto seja aprovado o mais rápido possível na Câmara dos Deputados e seja encaminhado para o Senado Federal, que também terá a sua tramitação de uma maneira mais célere. Então é uma boa notícia, isso fortalece a expectativa da gente resolver essa questão do armamento. E no PL 6438, pessoal, nós temos emendas importantes lá. Precisamos ainda de fazer uma emenda aglutinativa, porque temos emenda do Lincoln Portela, do deputado Lincoln Portela, nosso parceiro, uma emenda muito boa. Temos emenda do próprio deputado Vitor Hugo, mas ainda precisamos unir essas emendas e dar conta dos aspectos que nós precisamos resolver para virar a página dessa matéria. O que nós precisamos resolver? A questão do porte de arma, prerrogativa de função institucional e particular, pessoal. Nós precisamos superar isso. Também a questão do porte nacional, que ele tem uma abrangência nacional. Muitos guardas municipais conversam comigo, que são de outros estados, trabalham aqui no estado de São Paulo, tem que viajar e não pode andar com suas armas, porque tem esse impedimento até hoje. Então tem que resolver essa demanda. Uma outra demanda importante que tem que resolver: o porte para aposentadoria, o guarda municipal, que quando se aposentar, que ele tenha a mesma prerrogativa de continuar com o seu porte durante o seu período de aposentadoria. Isso é muito importante, porque nós, trabalhando no dia a dia, nós prendemos, nós trocamos um tiro com a vagabundagem, nós estamos armados 24 horas, aí quando se aposenta,
perde o porte de arma de fogo. Não tem sentido isso. Isso é uma irracionalidade. É deixar o policial, o guarda municipal, vulnerável. Você pode trombar, pode encontrar com seus criminosos, que você prendeu muitas das vezes, não ter condições de reagir. Ou então andar de uma maneira insegura juridicamente com a sua arma. Então esse PL 6438 tem que dar conta desses três aspectos. Ó. Porte por prerrogativa de institucional já tem, mas particular. Para que os guardas municipais não fiquem na mão de muitos prefeitos desarmamentistas que não trabalham, que não prende vagabundo, que não está no confronto com a criminalidade, que não entende o trabalho do guarda municipal e muitas das vezes não quer armar sua guarda. E o guarda municipal que trabalha, às vezes fica preso na mão de prefeitos como esse. Então que tenha esse porte civil também prerrogativa profissional, institucional já está estabelecido. Agora, profissional, para que você peça e a Polícia Federal tenha o dever de conceder, de deferir o porte de arma de fogo do guarda municipal sem estabelecer outros critérios, senão o fato dele ser um guarda civil municipal. Isso tem que ser resolvido nesse PL, porque eu falo uma coisa para vocês, se a gente não resolver definitivamente essas questões nesse PL, dificilmente nos próximos anos terá novas alterações no Estatuto do Desarmamento. Então, o porte por prerrogativa profissional, institucional, tem que estar muito bem claro, um porte de abrangência território nacional e o porte na aposentadoria. Então essas funções têm que ser muito bem resolvidas. E agora nós temos esse aliado de peso, que é o deputado Vitor Hugo, tem um diálogo muito aberto ao diálogo, um gabinete aberto para receber nossas demandas, e um entusiasta da matéria, e sem sombra de dúvida nós iremos avançar e avançar muito. E eu acredito que num tempo muito rápido, não vai demorar mais muito tempo para resolver essa matéria. Pois bem, pessoal, deixa eu ver aqui quem já está colocando novas questões. Parabéns, Oséias. Texto é muito grande. Nosso pessoal do Amapá. João Domingos Teixeira assistindo. Gente, não esqueça. Faça o compartilhamento, pessoal. Fortaleça esse trabalho. Depois eu vou postar também no meu YouTube. Eu preciso de ter muitos guardas municipais. A minha comunidade, o meu canal no YouTube precisa crescer, ter uma dimensão maior, para a gente conseguir dialogar com um número maior de guardas civis municipais no Brasil todo. Então compartilhe, é muito importante, para dar uma publicidade. Deixe seu comentário, deixe sua cidade, o estado que você pertence. Uma outra pauta, que inclusive foi colocada aqui nessa live no começo, é a PEC 275/2016. A PEC 275, nós já falamos diversas vezes sobre essa PEC. É uma PEC que ela iniciou, não sei se você lembra, por iniciativa do deputado Cabo Sabino. Participei, inclusive, como convidado, uma importante audiência pública na Câmara dos Deputados sobre essa PEC. E essa PEC, ela dá conta de dois aspectos fundamentais, necessários para as guardas municipais. Quais são eles? Primeiro, ele retira a guarda municipal do parágrafo 8º do artigo 144, cria-se um inciso no caput do 144 para resolver definitivamente essa discussão de hermenêutica jurídica, estabelecendo lá no caput do 144, ao mesmo tempo em que altera o artigo 40 da Constituição Federal, lá o parágrafo 4b, para possibilitar a prerrogativa de aposentadoria nas regras diferenciadas, conforme já são estabelecidas para as polícias da União, dos Estados, do Distrito Federal, e falta só nós, guardas civis municipais. Essa PEC é muito importante para todos nós. E ligado a esse tema da aposentadoria especial, nós temos ainda a PEC 133/2019. Quantas vezes falamos tanto dessa PEC? Foi um trabalho enorme para aprovar essa PEC no Senado Federal, uma emenda do senador, do nosso, em memória, o senador Major Olímpio, que faleceu recentemente, vítima do Covid-19, uma grande perda para o nosso país, para a segurança pública, para nós guardas municipais. Uma emenda dele que foi aprovada, os senadores apoiaram e colocou os guardas municipais no artigo 40, parágrafo 4b, mas faltava a Câmara dos Deputados fazer a sua parte. O Rodrigo Maia, quando era presidente, já havia declarado que não tinha muito interesse em colocar essa PEC para aprovação. O novo presidente da Câmara dos Deputados ainda não se posicionou sobre ela,
Mas uma coisa que nós já sabemos é que essa PEC não entrou como prioridade do governo do presidente Jair Bolsonaro nos projetos em que ele encaminhou para a Câmara e para o Senado Federal. Vale dizer, que é um destaque que eu quero fazer aqui, vocês devem lembrar muito bem que nos acompanham, que essa PEC paralela foi um acordo entre deputados e senadores, principalmente com nós guardas municipais, mas também com os municípios brasileiros, com as entidades que representam o município, um acordo, um pacto que foi feito para finalizar a integração dos municípios na reforma da Previdência no que tange regimes próprios de Previdência. Então faltava alguma norma para amarrar a integração dos municípios que têm seus regimes próprios de Previdência, ao mesmo tempo estabelecer essa regra diferenciada para nós, guardas municipais. Então houve um acordo. Esse acordo foi cumprido pelo Senado Federal. Agora, falta que os deputados federais cumpram a sua parte do acordo. Cumpram o acordo que foi colocado. E diga-se de passagem, são todos esses deputados dessa legislatura. Porque a PEC 06 foi aprovada em 2019 e logo na sequência foi criada e aprovada a PEC paralela 133. No momento ela se encontra na Câmara dos Deputados, na CCJ, aguardando o relator, aguardando pauta para se mexer, que primeiro precisa estabelecer uma prioridade, criar uma relatoria para ela, analisar a constitucionalidade dela, depois criar uma comissão especial, e da comissão especial tem todas aquelas audiências, aquelas sessões que são regimentais, e uma vez aprovada, vai para plenário, onde deve ser aprovada em 2 turnos, com no mínimo 308 votos, que esse é o trâmite natural do projeto de emenda constitucional. Então nós esperamos, mas nós não podemos cruzar os braços e esperar sentado, porque se os deputados demonstrarem, como tem demonstrado, que tem dificuldade, porque o governo não tem interesse em aprovar a PEC 133, a PEC paralela, a nossa carta na manga é aprovar a PEC 275, porque a PEC 275 ela traz uma especificidade, ela vai tratar apenas de uma categoria da segurança pública, que é a Guarda Municipal, e vai dar conta da questão da mudança do parágrafo para o inciso do artigo 144 da Constituição Federal. Por isso que é tão importante manter esse foco na PEC 275. Eu quero ver aqui o comentário dos amigos. Ricardo da Gama Silva, Oséias, teve alguma mudança na PF após a decisão do Supremo? Laranjal, Jari, Amapá. Ô Ricardo, foi o primeiro tema que nós falamos, Ricardo. Acho que você entrou agora na live, para não ser repetitivo. Depois você me chama no privado, tá? Ou então você assiste depois a live, depois que eu encerrar, o começo dela, que nós tratamos especificamente da comunicação oficial da Polícia Federal sobre, né, o julgado colegiado do STF, tirando o impedimento populacional e possibilitando o porte com prerrogativa institucional, tá bom? Uma outra questão, gente, que é importante eu colocar para vocês aqui, aproveitar a audiência, é uma informação importante. Até se não aparecer outro tema, a gente finaliza essa live com essa pauta, que é a pauta da reforma administrativa, a PEC 32. A PEC 32 de 2020, a famigerada PEC 32 da reforma administrativa. Eu já fiz uma live específica sobre ela. A Fenaguardas, que tem trabalhado tanto em Brasília, fez live, fez comunicação específica sobre ela. Todos nós estamos conversando. O Lincoln Portela, o presidente da Frente Parlamentar, nosso das Guardas Municipais, tem dialogado, inclusive, com um grupo, GCM Betoso, Horizonte, Ceará. Saudação, meu irmão. Saudação para todas as guardas municipais aí de Horizonte, de todo o estado de Ceará. Tem liderado uma discussão sobre a criação, a ampliação ou a construção de consenso dos deputados para criar uma categoria específica nessa PEC 32, que são os órgãos de Estado, as carreiras típicas de Estado da segurança pública.
e também brigar para inserir as guardas municipais nessa categoria. Porque essa PEC 32, ela vem para arrebentar o serviço público, ela vem para desestimular os atuais servidores e também para tirar muitos direitos consagrados historicamente. Por isso que, atenção, na PEC 32, nós falamos que nós estamos na luz vermelha. A luz vermelha acendeu, atenção total. Então, no dia 8, o Lincoln Portela, outros deputados, fará novamente uma reunião com comandante, dirigente de guardas municipais, já a segunda reunião para atualizar sobre o tema, para discutir sobre os temas, para pegar subsídio para que façam a defesa na Câmara dos Deputados, em defesa dos guardas civis municipais na PEC 32. Essa PEC ela será aprovada, infelizmente, só se acontecer alguma tragédia política que inviabilize a tramitação dela. Mas há um esforço, e eu quero destacar aqui, não é um esforço tão somente do presidente da República, há um esforço colegiado, presidente da República, deputados e senadores, em ação ativa para aprovar essa reforma administrativa. E sem sombra de dúvidas, se essa reforma passar conforme ela está hoje, que eu acredito que ela não passará, porque ela terá na sua tramitação diversas modificações. Espero que sejam modificações para melhorar e para impedir retrocesso e perda de direito. Ela causará um grande prejuízo para o Estado brasileiro, para a nação, para os municípios e especificamente para nós, guardas civis municipais. Estamos atentos. Essa reforma administrativa, nós estamos atentos. É importante que nós, guardas municipais, figuremos como atividades típicas de Estado e venha receber essa blindagem e não venha sofrer os aspectos negativos dessa PEC 32. Aqui os amigos, PEC 32 tem que morrer. Então, infelizmente, Tiago Moura, a PEC 32 está viva, está respirando, não por aparelho, ela está respirando e os deputados estão aguardando a oportunidade para que ela entre em pauta e seja aprovada. Deixa eu ver se mais algum irmãozinho aqui, igual a irmã, tem alguma questão a ser colocada. Nós já falamos das pautas que eu me propus a falar. Coloquei mais duas que foram acontecendo, sugerindo dentro da live, sobre a PEC 275, a PEC 32, né? A reforma tributária, a reforma política, isso que afeta os políticos brasileiros, afeta o empresariado, eles não têm interesse. Isso tem que ficar muito claro, desde da assunção, né, ao poder do Michel Temer. O presidente Michel Temer iniciou um processo de reforma do Estado brasileiro, uma reforma do mercado de trabalho com a CLT, sempre com prejuízo dos trabalhadores, né? A reforma da CLT, depois a PEC do teto, que afeta os funcionários públicos, a reforma da Previdência, agora para fechar a reforma administrativa, que é como se fosse, né, para lacrar, né, definitivamente o prejuízo para os servidores públicos. A tributária e política nós estamos esperando, mas eles não aprovam. É importante que se diga isso, eles não aprovam. A política principalmente. A tributária, então, não chega a um consenso, mas tem projeto em Brasília para isso, né? Tiago Moura. Pessoal, se tiver mais alguma questão a colocar, a gente vai dialogando aqui. O Marcos Vieira, o Zé Francisco da Silva, conversar com o deputado federal Júnior Mano sobre a importância da Guarda Municipal aqui, próprio que é Russa, Ceará. Então, pessoal, isso é muito importante, isso que o Marcos Vieira está colocando. Você que tem vínculo com algum deputado federal, vínculo com algum senador, pegue as estatísticas da sua guarda, aquilo que você produz de administrativo, aquilo que você produz, você e a sua guarda produz como ocorrência criminal, faça um relatório em papel oficial, assinado pelo comandante da guarda, encaminhe para essas autoridades, dê visibilidade, porque eles utilizam isso como subsídio, muitas das vezes para justificar uma emenda, para justificar um projeto, para justificar uma fala em defesa das guardas municipais. Temos feito isso, viu? Temos feito isso, inclusive, aqui no estado de São Paulo, vocês acompanham, sabem, que desde 2015 nós temos feito um trabalho em parceria
com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e publicamos relatório anual de todas as ocorrências que todas as guardas do Estado de São Paulo produzem no âmbito criminal, a produção na área de segurança pública no âmbito criminal, que virou boletim de ocorrência, nós publicamos anualmente. E o resultado é muito significativo, muito relevante. A dimensão do trabalho das guardas municipais aqui do Estado de São Paulo, é possível mensurar isso, porque foi possível por meio de acordo na Secretaria de Segurança Pública, e hoje nós conseguimos, né, ter isso tabulado, todas as ocorrências, esse relatório, a gente encaminha para o STF, encaminha para deputado, encaminha para senadores, e são ocorrências muito importantes, uma atuação muito relevante em cada cidade. E isso aí não tenho dúvida nenhuma, que o Brasil inteiro é assim. Deixa eu ver mais alguma questão. Rosine, Miracema, Rio de Janeiro. Abraço, meu irmão. Rio de Janeiro em peso aqui na live. Muito obrigado. Pois bem, pessoal, Aparecida de Goiânia, Nery Adriano Moura. Abraço para todos os guardas municipais do estado de Goiás, né, que tem uma participação muito importante. Aqui também um abraço de maneira muito especial para os guardas municipais do entorno em Brasília. Aqui o comandante Irã, meu amigo, meu irmãozinho, que sempre tem, né, protagonizado conosco agendas importantes em Brasília. E também o Passos de Goiânia, o Flávio, o Policarpo, tantos, mas tantos guardas municipais do estado de Goiás que são importantes e atuam, né, nessa luta em prol das guardas municipais. Ceará no apoio. Gente, Paraná no QAP e no QRV. Pessoal, pois bem, já foi passada a informação, né? O recado já foi dado, a minha mensagem já foi dada. Cabo Frio, saudação, meu irmão, já foi passado aqui. Os outros temas que foram surgindo, eu falei e informei sobre cada um deles. Eu penso que já está contente para a gente encerrar aqui esse bate-papo, encerrar aqui essa live, para não ficar cansativo para vocês, e também a minha voz já está sumindo. Mas para os finalmente, eu peço para que você faça aquele compartilhamento, né? Comente, deixe a sua cidade, deixe a sua mensagem, coloque nos grupos de WhatsApp para que essa informação consiga alcançar muitos guardas municipais e chegue em todos os municípios que têm guardas municipais do nosso país. Eu quero aqui dar uma saudação geral, desejar uma boa noite, pedir para que Deus abençoe nosso país, Deus abençoe a nação Azul Marinho, que a nação Azul Marinho se estabeleça e seja reconhecida e fortalecida dentro da segurança pública. Segurança pública no Brasil não existe, não se sustenta mais sem as guardas civis municipais. A União, ela perdeu o protagonismo. Os estados já chegaram ao esgotamento no investimento na manutenção das forças policiais, o mais importante que elas são e sempre serão. E os municípios acabaram entrando como protagonista em criação de guardas municipais, fortalecendo essa atuação em defesa da população. Vocês, guardas municipais, são muito importantes. Para finalizar, vacine. É importante que cada guarda municipal vacine, tenha a decisão do Ministério da Justiça, da Justiça e Saúde. Aqui no estado de São Paulo, nós começamos a vacina hoje. Eu, inclusive, serei vacinado na sexta-feira. E você que é guarda municipal, é importante que você vacine. E eu desejo que as autoridades locais criem as condições políticas e operacionais para que tão logo todos os guardas municipais sejam vacinados e fiquem imunizados contra os efeitos graves desse vírus que tanto prejuízo tem trazido para o nosso povo, para o nosso mundo. Gente, forte abraço. Um abração, muito obrigado por ter acompanhado essa live, muito obrigado pelo comentário, compartilhamento, muito obrigado mesmo. Assim que tiver novas informações, você sabe que eu chamaria a live, estarei aqui dialogando com cada um de vocês. No demais, vocês conhecem o meu número do WhatsApp, minhas redes sociais, a gente vai interagindo, vai conversando e trocando o conhecimento. Minha continência para cada um de vocês, tá? Forte abraço, viva a Nação Azul Marinho, viva a Guarda Civil Municipal.